excelentíssimos vereadores que compõem o plenário desta Casa. Verificando a existência de quórum legal, dou por aberta a sessão ordinária da Câmara Municipal prevista para esta data, rogando ao Criador que ilumine e inspire nossos pensamentos e trabalhos. Inicialmente, apresento minhas saudações a todos, em especial aos ilustres visitantes, bem como a todos que recebem a transmissão dos trabalhos via internet e aos ouvintes que recebem a transmissão desta sessão através da Rádio Pomerode, e aos representantes da imprensa que prestigiam esta sessão. Em razão da licença do vereador Horst Lemke, inicialmente será efetuada a posse do suplente vereador Paulo Maurício Nicoleto, convocada na forma regimental, a quem convido para que de pé, de frente aos pavilhões, com o braço direito estendido, preste seu compromisso, repetindo os seguintes termos. Direito. Beleza. Prometo cumprir a Constituição Federal. Prometo cumprir a Constituição Nacional, a Constituição Estadual, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal. e a Lei Orgânica Municipal. Observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e bem-estar do seu povo. Declaro, então, o vereador Paulo Maurício Nicoleto empossado como vereador da Câmara Municipal de Pomerode. Dando sequência aos trabalhos da Casa, solicito ao segundo secretário, vereador Fitzen, que faça a leitura do extrato da ata da sessão anterior, tendo em vista que seu conteúdo já foi enviado aos ilustres vereadores por e-mail no prazo regimental. Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Pomerode, na segunda sessão legislativa, em 20 de maio de 2014, com início às 19 horas. Reuniu-se a Câmara de Vereadores do município de Pomerode, tendo na presidência o vereador Horst Lemke, vice-presidência o vereador Klaus Kran, primeiro secretário o vereador José Marido da Silva e segundo secretário o vereador Rafael Fitzenreiter. Com a presença da totalidade dos senhores vereadores, o senhor presidente deu por abertos os trabalhos. Procedeu-se a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada. Indago aos ilustres vereadores se tem alguma observação aos termos da ata. Verificando que nenhum vereador quer se manifestar aos termos da ata, coloca a mesma em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Ata. Senhor presidente, só gostaria de abster da votação porque eu não participei. Eu pediria que... Com certeza, tá, vereador. Então, porque foi a sessão, a ata da sessão da semana anterior, certo? Então, aprovado pela maioria, se absteve o vereador Paulo Maurício Nicoleto. Dando continuidade, solicito ao primeiro secretário, vereador Amarildo da Silva, que faça a leitura do material de expediente que se encontra na secretaria para esta sessão. Ofícios do Executivo. Encaminha a resposta do ofício de número 71/2014 do vereador Amarildo, que requeriu cópias do habite e do alvará de funcionamento do imóvel locado para o posto de saúde central. Envia também ao vereador Amarildo cópia de empenhos referente à construção de creches em Pomerode, mencionado em seu pronunciamento. Por fim, apresenta documentos solicitados do requerimento número 17 da mesa diretora, que faz referência ao programa de incentivo e estímulos à produção agrícola e agropecuária. Matéria do Legislativo, indicações.
Indicação número 91/2014, da vereadora Karen Radins Re. Indicação número 92/2014, da vereadora Letícia Tribes Falkman. Requerimentos. Requerimento número 25/2014, dos vereadores Klaus Kran, Rafael Fitzenreiter e Zauri Martins do Nascimento. Objeto: balanço e prestação de contas de 2013. Número 26/2014, dos vereadores Klaus Kran, Rafael Fitzenreiter e Zauri Martins do Nascimento. Objeto: prestação de contas, Festival Gastronômico 2013. Número 27/2014, de todos os vereadores. Objeto: prestação de contas, subsídios e contribuição 2013/2014. Número 28/2014, da vereadora Letícia Tribes Falkman. Objeto: requer que seja encaminhado ofício ao cidadão Sérgio Gilmar de Novaes acerca de suposta provas de que informa ter acerca de não contabilização de lixo reciclado que interfere no valor da taxa de lixo a ser cobrado. Requerimento número 29/2014, da vereadora Letícia, vereadora Karen e vereador Zauri. Matéria da ordem do dia. Em única discussão e votação, o requerimento número 23/2014, dos vereadores Klaus Kran, Zauri Martins do Nascimento e Rafael Fitzenreiter. Objeto: sinalização do solo no acesso à Rua Vitória, na SC 110. Em única discussão e votação, o requerimento número 24/2014, da vereadora Letícia Tribes Falkman. Objeto: requer a apresentação de todas as notificações encaminhadas pelo Executivo Municipal às agências bancárias e similares, desde 2013 até os dias atuais, pelo descumprimento da Lei número 1835/2005 e Decreto número 2125/2005. O material lido fica entregue à assessoria legislativa para os devidos encaminhamentos. Dando sequência, na forma regimental, dou por início ao grande expediente e solicito ao primeiro secretário se algum vereador se inscreveu previamente para fazer o uso da tribuna nesta noite. Sim, senhor presidente, se inscreveram para o uso da tribuna vereadora Letícia, vereador Marcos, vereadora Karen, vereador Amarildo e vereador Paulo Nicoleto. Convido então a vereadora Letícia Tribes Falkman para seu pronunciamento. Senhor presidente, vereadora Karen, senhores vereadores, comunidade presente, boa noite. Primeiramente, gostaria de desejar as boas-vindas ao vereador empossado, Paulo Nicoleto, desejar sucesso na passagem por essa casa. Senhor presidente, essa noite eu tenho indicação de número 92, que tem o seguinte dizer, que por algumas semanas seguidas soube-se que o Teatro Municipal trouxe grandes eventos para a nossa cidade, dentre as quais destaca-se alguns espetáculos com artistas nacionais renomados e que infelizmente não atingiram o público esperado. Verifica-se que não falta engajamento por parte do setor de cultura para trazer espetáculos desse porte à nossa cidade. Porém, em algum lugar deve estar acontecendo alguma falha de comunicação para justificar o baixo público. Levando em conta a reportagem do Jornal de Pomerode, onde foram entrevistadas várias pessoas, constata-se que, embora se tenha um destaque para o valor dos ingressos e para a falta de tradição em si ao teatro como as causas pelo baixo público atingido, tem-se que um dos principais itens em destaque também é a falta de informação acerca dos eventos que acontecem. Então, não que seja a solução para o problema, mas acredito que a existência de uma espécie de outdoor externo ou painel, a exemplo do que há no Teatro Carlos Gomes, na cidade de Blumenau, que fique próximo à rua, de fácil visualização, possa em muito ajudar nesse aspecto,
pelo que indica-se a colocação de um espaço de divulgação desses eventos, de forma que quem passe na rua em frente ao teatro possa visualizar os futuros eventos que venham a acontecer, podendo inclusive, quem sabe, ser colocado outro próximo ao prédio da prefeitura ou algum lugar apropriado. Com essa atitude, creio que ao menos um dos itens mais abordados na pesquisa possa ser solucionado. No mais, apresentei também... Vereadora Letícia? Sim. Permite uma parte? Claro. Primeiramente, parabéns pelo assunto levantado. Eu gostaria de incluir uma sugestão, se assim desejares também. Pomerode é composta também por várias praças, em locais centrais e nas demais localidades aqui da nossa cidade, em diversos bairros, onde essas praças também pertencem ao município. Acredito de que a possível colocação de algum tipo de outdoor nessas praças, avisando eventos da própria fundação, eventos da própria prefeitura, eventos também dos próprios clubes de caça e tiro, e por aí fora de eventos que são aqui para a comunidade, poderia também ser interessante. Geraria sim algum custo, mas acredito que seria a longo prazo mais barato do que a divulgação em outdoors de empresas particulares, que cobram valores mensais ou por contratos anuais. Essa seria também a minha sugestão. Mais uma vez, eu parabenizo pela indicação. Acredito de que a cultura que Pomerode tem e o teatro que Pomerode possui é algo que muitas cidades não têm, pelo porte e pela estrutura que nós temos aqui, e merece sim ser mais divulgada e valorizada também pelos pomerodenses. Obrigado. Obrigada pela parte. Inclusive, explorando assim também o potencial turístico, de repente até essa ideia dos clubes de caça e tiro. Muitas vezes os turistas estão aqui aos sábados ou domingos, quando há festas desses clubes de caça e tiro, e às vezes, eventualmente, se alguém tem interesse em conhecer um pouco mais das nossas tradições, às vezes pode se deslocar e ir numa dessas festas e acabar conhecendo também uma dessas festas, vendo essa sua sugestão também aí colocada. Obrigada. Permite uma parte? Sim, vereador Nelson. Quero parabenizar a vereadora pela sugestão. Eu acho que é válido. Claro que nós não podemos pensar em fazer outdoor em muitos locais, porque constantemente teriam que ser substituídos e isso gera um custo bastante grande, e mesmo assim, mesmo porque a Fundação Cultural já dispõe de poucas verbas, mas é válido sim. Eu acho assim, pelo menos nos 2, talvez 3 pontos, junto ao teatro, as pessoas que passam lá, nós temos muitos visitantes no zoológico, eles estariam visualizando essa programação, e muitas pessoas, quando sabem dessa programação, desse evento, eles vêm de fora. Já teve em ocasiões, teve mais público de fora de Pomerode do que do nosso pessoal. Mas, porque nós sabemos que não é cultural, isso não é da cultura do povo de Pomerode ir ao teatro. Assim como faz algumas semanas teve uma faixa nas imediações da prefeitura, convidando para uma audiência pública que iria ser realizada no teatro, melhor dizendo, lá na prefeitura, no auditório da prefeitura, melhor dizendo, segundo piso. E teve assim um número reduzidíssimo de pessoas participando. Então não é cultural de as pessoas participarem, tirar o seu tempo, mas principalmente junto ao teatro é muito válido. Quando a gente vai a Blumenau, como a vereadora citou, o Carlos Gomes, ninguém deixa de olhar e vai ver qual é a programação. E pessoas de fora com certeza viriam. E também o nosso pessoal seriam estimuladas. Talvez nos principais pontos, na região norte e na região sul, que não dá para colocar em todas as partes do município, mas é válido. Parabenizo pela sua observação. Permite uma segunda parte? Sim. Como o vereador Nelson comentou, se a Fundação Cultural possui pouca verba, acredito que também poderia ser encaminhado uma cópia para a secretária Regiane, que é de Turismo e Cultura, dando a sugestão para que a própria Secretaria de Turismo abraçasse essa ideia, caso a Fundação não pudesse arcar com esse investimento de fazer um painel de eventos nessas praças,
sendo também que as praças elas são da prefeitura, tá? Não são da fundação. Até seria algo mais rápido, caso aceitarem essa sugestão e essa ideia. Né? Obrigado. Obrigada pelos apartes. É que justamente a minha preocupação é que, de repente, não venham mais peças de grande renome para a nossa cidade, justamente pela falta de público. Daqui a pouco ninguém mais quer vir para cá em razão disso. Então, acho que alguma medida urgente tem que ser tomada nesse sentido. No mais, senhor presidente, conforme lido pelo vereador Amarildo, só protocolei o requerimento 28/2014, que na semana passada recebemos nessa casa, protocolado pelo cidadão senhor Sérgio Gilmar de Novaes, um documento alegando a suposta existência de talvez um crime em relação ao lixo reciclado, que estaria deixando de gerar algum valor contábil para o município. Então, apresentei esse requerimento, então, com o fito de que essa casa envie um ofício para esse cidadão, então, que apresente, então, as provas que ele que diz ter, então, para que nós possamos analisá-las, então, e ver se há algum procedimento a ser tomado. Em conjunto, ainda eu, a vereadora Karen e o vereador Zauri, apresentamos um requerimento, mais uma vez, para que seja encaminhado um ofício para o SENAI, para saber o andamento das obras junto ao terreno em texto central. No dia 13 de maio, na sessão, eu havia solicitado ao presidente para que encaminhasse o ofício, mas ainda não foi protocolado junto ao SENAI esse ofício por essa casa. Permite uma parte? Sim, vereador Costa. Só gostaria, antes, já troquei ideia com o vereador Nelson Fischer. Fiz este contato hoje, no qual antes era o presidente, o vereador Horst, mas fiz esse contato com o diretor do SENAI e esse me constatou que amanhã ele está indo para Florianópolis e ele vai entregar por escrito a resposta, o que supostamente está acontecendo, que o SENAI, a construção do SENAI não está progredindo. Então, ele falou uma coisa da terraplanagem, mas para não cometer nenhum equívoco, então ele disse que ele vai entrar em contato comigo, até peguei o telefone dele, e amanhã ele estará em Florianópolis, e com certeza até terça-feira, cada vereador, segundo o diretor, né? Não sou eu que estou falando, sim. Então ele vai trazer essa resposta. Mas mesmo assim, não deixa a gente não levar este requerimento adiante se a resposta não vier até terça-feira. Obrigada. Justamente apresentamos esse requerimento, até porque senão essa casa só enviaria um ofício, mas através desse requerimento, até o assessor legislativo estava conversando com ele antes da sessão, através desse requerimento, pelo menos vamos pleitear que nos seja repassado toda a documentação, o cronograma dessa obra, né, como é que está realmente, prazos e tudo, para que a comunidade tenha uma resposta. E, por fim, eu gostaria ainda de parabenizar as pessoas que realizaram o protesto na rodovia que liga Pomerode a Jaraguá do Sul, no sábado, na localidade chamada da Curva das Três Marias, e deixar aqui registrado o meu apoio. Infelizmente, eu não soube do movimento que teria no local, e também tenho certeza de que muitos vereadores não sabiam. Eu mesma, se soubesse, infelizmente, não poderia ter me feito presente naquele horário. No entanto, é importante destacar que nós, vereadores, não necessariamente somos informados e não temos como saber de tudo o que acontece na nossa cidade. Apesar de que até gostaríamos de saber. Sendo que para essa casa não veio nenhum convite ou anúncio formal do ato que iria acontecer no sábado. Então, acredito ser errônea a atitude de algumas pessoas de cobrar somente a presença dos vereadores naquele local, quando não é cobrada a presença do prefeito e principalmente dos nossos deputados e governador, pois até onde eu sei, nenhum deputado estadual se fez presente naquele ato. Quando aquela rodovia trata-se de uma rodovia estadual, da responsabilidade principalmente daqueles. Vale lembrar ainda que essa casa praticamente toda semana levanta essa matéria aqui na tribuna, com envio de ofícios, cobrando junto à SDR e também através dos vereadores, através de seus próprios gabinetes. Vereadora Letícia, permita-me... Sim, vereador Rafael. Só para complementar, não só através de ofícios e requerimentos, como também na tribuna,
Nós aqui também já fizemos um abaixo-assinado, né, não faz muito tempo, e também fechamos a rodovia, uma iniciativa aqui da própria Câmara, né, durante uma hora, tendo naquele protesto cerca de 30, 40 munícipes, e deixar claro aqui que esse vereador sabia do evento que iria acontecer no domingo de manhã, só que infelizmente tinha um compromisso que eu não podia prorrogar, né, ou marcar para outra data. No entanto, fique também esse vereador um pouco chateado, porque é nos cobrado que nós temos que tomar alguma iniciativa, sendo que o que praticamente está ao nosso alcance é feito. E quem tem o alcance, quem tem o poder para fazer alguma diferença, alguma mudança, não lhe é cobrado nada, que são os nossos deputados e o nosso governador do estado, que é responsável por essa revitalização. E em outros casos, também fiquei sabendo de que a própria manifestação não teve muito apoio também do próprio povo de Pomerode. Não sei se foi muito bem divulgado, se não teve uma transmissão correta, em que os nossos pomerodenses pudessem ficar sabendo desse protesto e comparecer, ou se talvez algum desvio naquele protesto aconteceu. Então seria essa a minha parte. Obrigado. Permite uma parte? Sim, vereador Cláudio. Eu também gostaria de compartilhar essa ideia, mas também a consulta que eu fiz, também fui convidado para fazer parte, também não poderia estar presente, mas segundo informações, esse o que eles estavam reivindicando era uma referente à curva das Três Marias, fazer lá 5, 4, um fortalecimento, talvez um desenho na pista para que as pessoas vejam no visual, tenham como olhar e dizer que lá para frente tem perigo. Mas também podemos dizer, todos os acidentes, quase toda semana, estou indo lá para o Alto da Serra, é tudo excesso de velocidade. Então a gente também não pode culpar A, B, C, mas infelizmente o povo por lá corre muito, a gente sabe disso, que as curvas lá são perigosas. Existe sim a falta, mas já foi quantas vezes já foi levantado este assunto. Mas existe sim, a minha consulta, uma programação para pelo menos repintar até o momento que seja revitalizado todo o trecho que é do Primavera até Jaraguá. Também no lado de Jaraguá, que infelizmente está muito feio a rodovia, então precisa ser feito. Mas conforme também não podem culpar os vereadores, acho que nós fizemos a nossa parte, agora sim, tem pessoas acima da gente que têm muito mais compromisso em resolver a situação. Nós apenas podemos pedir. Obrigado. Permite uma segunda parte? Sim. Por gentileza. Eu gostaria de deixar aqui então uma sugestão, para todos os vereadores. Não sei se seria a maneira mais correta, mas a ideia de talvez nós, 9 vereadores, racharmos uma placa, pedindo mais cuidado com aquela curva, para até nós avisarmos os motoristas de que a seguir tem uma curva perigosa e que o risco de acidente é alto. Aqui, acredito eu, de que o governo do estado não vá se opor, pois já que a revitalização não é feita, o custo de uma placa que paga por nós também, o governador também não irá se opor nesta medida. Mesmo sendo, teoricamente, uma prática legal, porque quem é o responsável pela revitalização, pela segurança dos condutores de veículos ali por aquela região é o nosso governador. O governador que foi eleito na última eleição. Obrigado. Permite também uma parte, vereador? Sim. Colegas vereadores, a visita. Se pudesse por iniciativa própria, e até mesmo conversando já com o prefeito, já teria feito um mutirão lá com o pessoal de Ribeirão Areia, teria comprado uma lata de tinta, comprado um saco de cimento, vamos fazer os redutores de velocidade e demarcação da via, colocando lá perigo, reduz a velocidade, já teríamos feito, mas realmente não podemos. Via de infra, é estadual,
E os vereadores, ano passado, já fizeram a sua parte, já foi fechada a via, tivemos resposta por problemas de licitações. Então, se tem problema de licitação, o jeito é guardar. Se existem empresas que se sentem lesadas, eles vão entrar com uma ação, vão parar tudo, e quem é prejudicado é o povo. Eu acho que se da parte dos vereadores, dos deputados que são estaduais, ou do governador, não quisesse nada com Pomerode, a via SC 110 também não teria sido feito nada, tanto que agora estão fazendo a pintura da mesma. Então, já tivemos algumas respostas. Eu acho que vão ter que ter paciência e deixar eles os processos que estão em andamento para que a mesma seja realizada. Para isso temos os deputados, temos que ir através deles, ou da SDR, através do secretário regional, para cobrar direto do DEINFRA. Mas se fosse para fazer por recursos próprios, eu acho que já muita gente teria pego uma lata de tinta e resolvido a questão. Obrigado. Obrigada pelos apartes. Eu acredito que realmente essa solução aí do vereador Rafael, e como comentado com o vereador Marcos, seria a última tentativa. É que é louvável realmente a atitude dos poucos, mesmo que foram poucos que se fizeram presentes lá no ato, eles estavam representando muitos, mas eu só gostaria realmente minha intenção do pronunciamento é realmente levantar mais uma vez, para quem talvez não acompanha os trabalhos dessa casa, tudo que já foi feito, as tentativas do que foi feito, e às vezes a gente até tenta de repente fazer alguma coisa que nem é possível, mas infelizmente está aquém muitas vezes do que a gente gostaria que fosse feito. Sala de sessões, vereadora Letícia. Agradeço a vereadora Letícia Telesfalco pelo seu pronunciamento e em seguida convido o vereador Marcos Dalman para seu pronunciamento. Senhor presidente Klaus Kram, colegas vereadoras, vereadores, a visita aqui presente, rádios ouvintes, aqui nos assistem online, cumprimentar o Salmos de Souza, parabenizá-lo pelo programa, hoje pela manhã, Voz da Comunidade, que foi feito lá na pousada Valholz, em Texto Alto. É importante se envolver a comunidade para interagir junto com o executivo, o legislativo. Também estava presente o vereador Fitz, o vereador Klaus Kram, e fizemos um debate através das reivindicações, das obras que poderiam ter sido feitas, e o interesse da comunidade. Parabéns pela iniciativa, Salmo de Souza, Cátia Regina, foi bem especial o programa. Quero aproveitar aqui, o Cine de Pomerode estará fechado nesta sexta-feira, dia 30 de maio, devido à atualização do sistema. O portal Mais Emprego estará disponível, não estará disponível nos dias 30. Nos dias 30, 31 até dia 1º de junho, visando a instalação de nova versão para funcionamento do sistema. Também aproveitar, informar o pessoal que Pomerode foi referência entre os demais municípios do Alto Médio Vale do Itajaí, do Alto Vale e do Médio Vale do Itajaí, no atendimento ao MEI, Microempreendedor Individual. O MEI que surgiu a partir da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. E é a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno empresário. Também lembrar que no final do mês, no dia 31, é o prazo para a entrega da declaração do microempreendedor individual. Então, para quem estiver enquadrado como MEI, procure um escritório de contabilidade, também pode acessar o site da Receita Federal, ou até no próprio Cine, para regularizar a sua situação. Então, não deixe passar o prazo, porque é penalizado com uma multa, né, por falta de entrega. Então, dia 31 é o prazo para a entrega da declaração da MEI, Microempreendedor Individual. Permite uma parte? Sim, vereador. Vereador, só lembrar também aos que nos acompanham online, também amanhã, através da retransmissão pela Rádio Pomerode, que os microempreendedores individuais, o MEI, como o vereador já falou, tem até o final do mês para fazer a declaração do imposto de renda do exercício anterior,
e que também na própria prefeitura, né, eles podem procurar que vão auxiliar ou vão fazer essa declaração gratuitamente. Então, as pessoas que têm dificuldade, não têm internet, não têm dificuldade no preenchimento, então também vão ser auxiliados. Claro que a maioria tem o escritório de contabilidade que faz, mas quem não tiver possibilidade, então também pode procurar o setor responsável na prefeitura, que eles vão auxiliar. Obrigado, vereador Nelson, por ajudar e complementar a situação. Obrigado. No dia 22 de maio, na última quinta-feira, foi assinado o convênio da FUNASA. Estava presente o deputado Peninha, deputado estadual Aldo Schneider, mas o Noi, que é superintendente da FUNASA. Então, um projeto muito importante para a cidade, que num valor de R$ 3.294.996,14, o valor exato. E esse convênio vai beneficiar o SAMAI de Pomerode. O presidente do SAMAI, Márcio Scheidemann, foi muito feliz nas considerações dele, o agradecimento, e que me chamou muito a atenção a valorização dele junto com os colaboradores, os funcionários da SAMAI. Agradeceu pelo empenho e pelo projeto realizado também, mas valorizou sim o pessoal que está ali executando as obras. É muito importante. Importante sim os convênios dos deputados que tragam os nossos projetos, os valores, mas temos que lembrar sempre a quem executa. Quando se precisa ter um encanamento, um vazamento de água, quem faz? Aquele lá, que está lá, o peão, trabalhando lá por nós. Disco 115, caso tiver algum problema com o SAMAI, só discar 115, que é o plantão, e o atendimento é muito rápido. Eu já tive várias situações de passagem, quando eu reparei com um vazamento de água, disquei 115, e voltando meia hora depois, já estavam no local para atender. Vejo que está funcionando muito legal. Então, lembrando que foi assinado esse convênio, que quem vai ser beneficiado é o ETA 2 de Texto Alto, né, para o tratamento da água, que vai melhorar muito através da captação e aumentar pelo menos 50% o fornecimento de água para a região de Pomerode. Então, foi muito legal. Também estava presente o vereador Klaus Krahn e o vereador Nelson Fischer. E também prestigiado pela comunidade, muito importante. Permite uma parte? Pois não, vereador. Semana passada eu já tinha feito um comentário, né, na tribuna quanto à liberação desse dinheiro, e como foi dito na entrega ou na assinatura, de que esse dinheiro vai estar liberado praticamente imediatamente no momento em que tiver projeto para começar a fazer a obra. Então ele vai sendo liberado aos poucos, e que esse dinheiro vai ser usado, então, para investir na ETA 2, no floco decantador, para aumentar a velocidade, né, para conseguir tratar mais água, também no depósito, ou seja, uma grande caixa d'água para haver depósito de água tratada, também gerador, porque com essa falta de energia elétrica, a água a ser tratada e ser bombeada para as caixas de distribuição não podem parar, então vai ajudar em muito. E lembrando mais uma vez de que foi um projeto que foi feito por Pomerode, não foi pago nenhuma empresa para fazer esse projeto. E foram dezenas de cidades que se prontificaram. Se não me engano, foram 74 municípios e apenas... Foram 24 municípios no país, 24 municípios no 2 país. no estado e 1 é Pomerode. Isso, e nós aqui em Pomerode conseguimos. Então foi um projeto muito bem feito, e nós também temos que parabenizar os nossos dois deputados que representam o município de Pomerode, deputados federal e estadual do PMDB, o Peninha, federal, e o Aldo Schneider, o deputado estadual, que se empenharam, que os dois eles trabalham juntos. Tem um escritório em Florianópolis, o Aldo Schneider, mas é uma extensão de Brasília. Então eles sempre trabalham em conjunto, e isso está fazendo com que eles consigam liberar dinheiro, sim, através de projetos. Não é simplesmente
pedir para liberar, não tem que ter projeto, projeto bom, e que convença que vá realmente ao encontro da comunidade. Obrigado. Obrigado, vereador Nelson. Permite uma parte? Pois não, vereador. Quando se fala em verbas, é sempre bem-vindo para a cidade. Todos nós vamos ganhar com isso, não só vereador nem deputado, mas uma pessoa que tem que ser lembrada, acho que até na reunião quinta-feira, quando foi assinado o convênio, uma pessoa do ex-presidente do SAMAI, pelas minhas informações, Jorge Rogue, que muito contribuiu. Então eu queria aqui só registrar que esta pessoa, não sei qual o motivo, depois não está mais hoje lá no SAMAI, não entramos em detalhes, mas é uma pessoa que tem que ser lembrada, teve grande participação nesse projeto, só para registrar. Obrigado, vereador Klaus. Bem lembrado, sim, que teve a participação, sim, o início desse projeto foi do Jorge Rogue, sim, e depois foi continuado pelo Márcio. Mas o importante é que foi um projeto executado por pomerodenses, por recursos próprios, né? E como o Noy, o superintendente da FUNASA mesmo comentou, tem milhares de projetos, mas muitos não tem como aceitar, passa por uma análise, mas são rejeitados. Então, como 24 municípios do Brasil foram contemplados, só 2 de Santa Catarina, e entre os 2 é Pomerode, eu acho que somos muito felizes e temos que só agradecer pelo empenho dos nossos colaboradores, através da SAMAI, e também os deputados envolvidos. Aproveitar também, parabenizar o Ronildo e a turma do Dom Rio. No domingo, dia 27, teve a segunda etapa catarinense de Dom Rio. Tivemos vários destaques pomerodenses dos atletas, né? E foi promovida pela Federação Catarinense com o apoio da FUNPEL. Então, mais uma vez, foi sucesso, da mesma forma como foi ano passado. E, para quem prestigiou, é um evento muito bonito. Infelizmente não pude ir, mas ano passado estava presente e sei que é um pessoal dedicado. Os atletas se dedicam muito, porque é uma etapa complicada e a pista de Pomerode é considerada das melhores da região. Então, parabéns a todos os atletas e aos organizadores. Também quero agradecer ao povo em geral. No sábado, dia 24, tivemos o nosso encontro do PMDB, que não era só dos filiados, mas a quem quisesse prestigiar. Tivemos a presença do deputado Peninha, deputado federal, e o Aldo Schneider, deputado estadual, junto com um secretário de Estado, o Davi Buzarello, que é da regional de Timbó, também se fez presente para prestigiar. Então, o prefeito conversou, passou algumas ações, alguns projetos que estão em andamento e para futuros encaminhamentos e ser executados. Então, foi até uma surpresa pela quantidade de pessoas que prestigiaram. Então, eu quero agradecer a toda a comunidade. Também, na sessão anterior, o vereador Klaus Kran comentou referente à transversal lá no Ribeirão Arreia, da estrada Lino Krieger. Parece que foi patrolado, o vereador até agradeceu, mas comentou sobre uma carada de pedras paralelepípedo que foi colocado lá. Então, entrando em contato com o executivo no setor de obras, não foi posto lá através da prefeitura. Então, alguém descarregou lá, a gente não sabe ainda quem, né? Mas só para comunicar que não foi através da prefeitura. Então, só para conhecimento do vereador, que colocou isso aqui através da tribuna, para conhecimento de todos. Sala das sessões, Marcos Dalma, vereador. Agradeço, então, pela informação. Até o prefeito já tinha me ligado esses dias, mas reforçando, então, o pedido, agradeço, então, pelo seu pronunciamento. E, em seguida, convido a vereadora Karen Reff para seu pronunciamento. Senhor presidente, nobre colega vereadora Letícia, colegas vereadores, distinta visita que nos honra com sua presença, ouvintes da Rádio Pomerode e aos internautas que nos acompanham. Boa noite. Trago aqui a indicação número 91/2014, que tem como objeto a renovação de pedidos
referente às indicações de número 1 e 39 de 2013. Através da indicação número 1 de 2013, solicitei ao Executivo a implantação da ponte pêncil da rua Johannes Redel, que liga a rua Hermann Wegg com a Luiz Abre, e que foi destruída pela enxurrada ocorrida em 2008, que é de grande importância para facilitar o deslocamento dos moradores das transversais daquela via e dos alunos da Escola de Educação Básica Professor Kurt Brandes, que na situação atual são obrigados a se valer da ponte da rua Castelo Branco. E ainda, através da indicação número 39/2013, solicitei a retirada do meio-fio da ciclovia na rua Luiz Abre e sua substituição por tachões, especialmente no trecho do centro até o posto Rampton, expondo que com essa providência a segurança do ciclista será maior, bem como serão facilitadas as manobras de estacionamento para os veículos. Principalmente agora que está sendo finalizada mais uma imobiliária em frente ao ponto 10 e 15, próximo ao posto Rampton, ali irá complicar ainda mais a situação dos ciclistas, que os veículos precisam entrar na ciclovia, como já vem acontecendo, mas irá piorar ainda mais a situação. Então, peço encarecidamente que o Executivo, então, tome as devidas providências, assim como também a ponte pêncil. Quero também trazer aqui hoje um pronunciamento, estamos nos aproximando da Copa, gostaria muito de falar sobre a nossa Copa do Mundo. Aproximadamente 2,8 bilhões. Este foi o orçamento apresentado pela candidatura do Brasil à FIFA, ainda em 2007, para construir e reformar os palcos da Copa do Mundo. Após 2 grandes aumentos de gastos em 2010 e 2012 e muitos problemas, o Brasil está a 16 dias da competição, com a cifra ultrapassando os 8,9 bilhões, um aumento de 285% em relação ao plano inicial. Há estádio que custou quase o dobro do Soccer City, local da última final entre Espanha e Holanda, na Copa da África do Sul em 2010. Muito se fala em legado da Copa, mas se pesquisarmos o legado deixado na África do Sul, sede da última Copa do Mundo, hoje são estádios gigantescos abandonados. Aqui no Brasil, estádios lindos e maravilhosos, superfaturados ou no mínimo mal orçados, como o de Brasília, ficarão para que 2 ou 3 times, sem expressão no cenário nacional de clubes, joguem suas partidas de futebol. Tomando por base só essas despesas, sediar o torneio mundial parece uma fria. Afinal, daria para turbinar áreas como saúde, habitação e educação, e ainda movimentar a economia, se não fosse preciso gastar modernizando e construindo estádios, por exemplo. Não temos educação de qualidade. Não temos sistema de saúde adequado. Não temos transporte público honesto e realmente público. Temos uma realidade sucateada, mas com belas arenas e estádios de futebol. Nada contra o futebol ou contra a seleção, mas contra esse modelo de administração. Gastos exorbitantes, corrupção. Precisamos nos ater que desde 1950 não havia Copa do Mundo no Brasil. Ou seja, 64 anos se passaram e nem por isso construíram hospitais e escolas na quantidade e na qualidade necessários. A questão é a prioridade e racionalidade na aplicação do dinheiro público. Será que, se não houvesse a Copa do Mundo no Brasil em 2014, o dinheiro investido na reforma e construção de estádios seria revertido para a saúde, educação ou habitação? Será? Está tudo errado. Temos que começar do zero. Reaprender sem corrupção, sem superfaturamento e sem desonestidade. Mesmo com tantos contras,
Digo que vou assistir a cada jogo da nossa seleção. Vou torcer. E digo também que não estávamos e não estamos preparados para sediar uma Copa do Mundo. Como diz a Susan Lisenberg em sua coluna do dia 13 de maio no Jornal de Santa Catarina, não apedrejem o futebol. Ninguém deixa de se preocupar com o país onde vive, por causa de 90 minutinhos de alegria. Tem gente ocupando cargos públicos há muito mais tempo e não fez nem faz nada. E a gente nem reclama. E para finalizar, gostaria de agradecer ao Executivo por ter atendido com brevidade o pedido do conserto da ponte localizada na rua Ribeirão Guzmán, localizada a 1 quilômetro da residência da família Schumann. Esse pedido eu fiz no último dia 6 de maio e logo na outra semana foi executado. Os pranchões foram trocados, oferecendo assim segurança aos munícipes que transitam por aquele local. Também quero parabenizar a equipe de atletismo de Pomerode, da categoria pré-mirim, atletas até 13 anos e mirim até 15 anos, que participaram nos dias 17 e 18 de maio do Estadual de Atletismo no SESI, na cidade de Blumenau, onde pude acompanhar o belíssimo trabalho realizado pelos técnicos Vilmar Vailate e Odair dos Santos. Aos atletas, técnicos e equipes da FUNPEL, os nossos parabéns. E também terminou nessa última sexta-feira, dia 23, a etapa microrregional do Campeonato Catarinense de Futebol Escolar, Moleque Bom de Bola, que aconteceu de 19 a 23 de maio na cidade de Luiz Alves. Sendo destaque o bicampeonato da Escola Básica Municipal Almirante Barroso, de forma invicta no naipe feminino. Então, a Escola Almirante Barroso, os nossos parabéns em especial, não perderam nenhum jogo e a equipe feminina de Pomerode, então, sagrou-se campeã. E a Escola de Educação Básica Municipal, professor Kurt Brandes, no naipe masculino, acabou na etapa, então, na 3ª colocação. A Escola Almirante Barroso, então, irá defender nossa microrregião na cidade de Papanduva, nos dias 15 a 19 de agosto, na etapa regional Leste-Norte. A delegação de Pomerode é sempre acompanhada pela gerência de esporte escolar da FUNPEL, senhor Silvino Anderson. E também queremos parabenizar, então, aos professores de Educação Física daquelas escolas, Kurt Brandes e Almirante Barroso, a equipe da FUNPEL, e todas as pessoas envolvidas, e deixar aqui nosso carinho e o nosso abraço. Parabéns. Vereadora Karen Heft. Queria parabenizar a vereadora Karen. Fosse muito feliz no seu pronunciamento quando se fala da Copa do Mundo. Estão culpando sim o futebol, mas alguém estava atrás disso e dizer, vamos investir aqui, lá, tanto, superfaturado. Existem pessoas atrás disso que estão regendo o nosso país. Infelizmente foram para um lado que fizeram um orçamento e tudo aquilo lá se triplicou. E enquanto as outras questões de saúde e educação deixam a desejar. Então, parabenizar pelo seu pronunciamento e em seguida convidar o vereador Amarildo da Silva para seu pronunciamento. Cumprimentar o presidente desta casa, vereador Klaus Kran, em seu nome cumprimentar as colegas vereadoras, os colegas vereadores, a visita que nos honra, registrar aqui também a presença do radialista Salmos de Souza, o secretário de governo Jair, suplente vereador Rude, o secretário do deputado estadual Luiz Carneiro, ex-prefeito Eugênio, tesoureiro da Capela Santa Terezinha, senhor Ivanir, o Jean Nicoleto, membro da APP, um guerreiro das escolas aí também, a comunidade presente, e dar as boas-vindas ao colega vereador Paulo Nicoleto, que já foi vereador nesta casa, uma grande pessoa, um grande batalhador pela comunidade, pelo povo pomerodense. Também cumprimentar as pessoas que nos assistem online e também aos rádio ouvintes através da Rádio Pomerode. Senhor presidente, eu quero hoje, em especial, venho a esta tribuna, encaminhei
ao secretário de governo, Jair, e também ao prefeito, pedindo resposta de algumas indicações que eu fiz em nome da comunidade. E acredito que amanhã, nessa conversa junto com o executivo, eles vão dar a resposta a este vereador, que são pedidos da comunidade. São diversas solicitações que eu venho fazendo, porém, praticamente, quase que não obtenho resposta e muito menos sou atendido nessas indicações. Vou citar algumas: liberação de um local esportivo para os moradores da Rua dos Atiradores, onde já havia um compromisso com o executivo, com um jovem lá, não sei, não obtive resposta ainda. Um local, os moradores de Pomerode Fundo também pedindo um local para prática de esporte. Nas ruas, rede de esgoto nas ruas Gustavo Rau, Augusto Krieger, Gisela Krieger, Rua Penha e outras ruas também, que tem diversas indicações que eu fiz. Desobstrução da detubulação de esgoto entupido, patrulhamento e macadamização de algumas ruas, limpeza de ribeirões, abertura da Rua Ipira, regulamentando a sua extensão normal, proteção de laterais em pontilhões, limpezas de áreas de lazer, abrigos de passageiro, enfim, são diversas indicações que eu fiz e que não tenho resposta. Acredito que amanhã o prefeito vai poder nos responder através dessa reunião. E volto aqui também registrar, a pedido dos moradores de Pomerode Fundos, que me ligaram solicitando para que nós, através desta casa, juntamente com o executivo, interferisse junto à regional e até mesmo ao estado, a sinalização, principalmente as faixas da SC que liga aqui a Timbó. Os moradores acabaram de fazer aí fechar a rua, nós já havíamos fechado a rua também, e acho que foi em novembro, juntamente o vereador Rude estava aqui, e então onde nós fizemos aquela movimentação, essa rua praticamente deu-se o início dessas obras e paralisou, e a comunidade está esperando, principalmente a questão de sinalização, placas, e onde eu fui procurado, e acho importante registrar aqui que eles estão, mais uma vez, solicitando. Permita a parte. Pois não, vereador. Vereador Amarildo, como nas duas sessões anteriores já mencionei, que iriam iniciar a obra e ela está sendo executada. Estão pintando as faixas, inclusive domingo de manhã eles estavam pintando. Então, para quem for para Pomerode Fundos vai verificar. As faixas estão sendo pintadas. Então, a obra está em andamento. Só para registrar. Só que ali, na realidade, nesse trecho que dá acesso ali à rua, ali, agora me fugiu o nome da Leopoldo Blazer, né? Essa rua ali, realmente, ali precisa ser principalmente sinalizado, porque da forma que ela está ali, ela não oferece segurança para os moradores naquele local. Ela está sendo feita. Inclusive, ontem passei por lá, já tem uma parte demarcada, já pintada, inclusive. E reparei que tem já toda a demarcação para a forma do trevo alemão, então ela está sendo executada. Sim, já foi pintado as partes das faixas centrais, faltam as laterais e o trevo alemão já foi demarcado, para quem observar já tem como se orientar. É claro que não está pronto, mas está em andamento a obra. Então tá aí, fica registrado, as pessoas que nos ouvem através da Rádio Pomerode, então conforme o vereador Marcos nos relata, já está sendo, então, providenciado, está em execução, então, a conclusão dessa etapa dessa obra. Permite mais uma parte. A questão dos campos de futebol, que você mencionou, a questão do Pomerode Fundos, né? Isso já é uma novela de muitos anos. Inclusive, quando o ex-vereador Hélio Cel, isso lá em 1900 e bons tempos, né? O Hélio Cel, 3 vezes vereadores, e sempre foi um sonho dele para fazer um campo de futebol na região. Sabemos que todos os campos que temos em Pomerode são particulares. O município não pode pegar aqui, toma um terreno, faça um campo de futebol, porque não é assim que funciona. E Pomerode Fundos é uma região
é muito acidentado. É difícil achar um lugar plano para que possa ser feito um campo de futebol. Já é um sonho meu também, gostaria muito. Era uma falta que a gente jogava lá no 2º de Maio, Mouro para cima e Mouro para baixo, mas a gente se virava, mas não serve para que seja feito um jogo oficial. Então é complicado. A nossa região lá, Pomerode Fundos, o solo, o nivelamento, é difícil achar um lugar adequado. Mas estamos atrás disso também, já foi conversado com o Rolf, que foi um pedido já de muito tempo, quando o Antenor, na época, fazia parte da Associação dos Moradores, já na época sentávamos e conversávamos sobre a situação. Mas, no caso, não é tão simples assim pegar um terreno e tem que ser de propriedade do município e mesmo ele não pode dizer aqui, esse é de vocês para fazer um campo de futebol. Não é tão simples assim. Obrigado. Dando sequência, senhor presidente, eu vejo também que essa questão de áreas de lazer praticamente em todas as regiões de nossa cidade. E quando eu falo de área de lazer, nós estamos aí com esse projeto que eu espero que ele saia do papel, que o tempo vai passando, que nós temos aí praticamente, segundo o prefeito, acho que 9 ou 10 áreas de lazer, academia ar livre, que segundo ele que já tem projeto, enfim, que está em andamento aí para ser construído em Pomerode. Mas a gente aguarda isso com uma brevidade que seja feito o mais rápido possível, até porque assim, o tempo passa, e aí se as coisas não acontecem, a comunidade está nos cobrando, esperando. E a questão da área de lazer, hoje nós vemos aí muitos jovens, muitos adolescentes, que não têm esse local para praticar. Eu me refiro também, hoje nós temos, que nem o bairro, a região que eu moro, Testorrega, tem lá hoje, nos sábados e domingos, onde é praticado a escolinha do formigueiro lá. Tem uma adesão fantástica, um projeto que deu certo, a comunidade está aderindo a esse trabalho. Quem quiser ir assistir pode ir lá no domingo ou no sábado, tem vários adolescentes, e durante a semana, eu acredito assim, que se tivesse uma quadra de areia, uma outra praça, um local para essas crianças, eles poderiam também estar praticando um esporte. Eu acho que assim, nós como agentes públicos, nós precisamos verificar isso e buscar essa oportunidade para o adolescente, porque se o adolescente não tiver um local para ele praticar um esporte, uma atividade, os seus pais estão trabalhando, ele não vai ter um local para ele ficar, para ele brincar, fica complicado porque a gente sabe, a gente também foi adolescente, começa a fazer arte, né, e às vezes causando aí preocupações e às vezes problemas para ele mesmo, né, e principalmente para os pais. Então eu vejo assim, muito importante o executivo criar esses espaços, para que os pais possam levar o seu filho para jogar uma bola, para praticar um esporte numa academia, enfim, para que nós possamos proporcionar isso para nós mesmos, para os nossos filhos, para toda a comunidade. Então vejo que é muito importante e que isso saia do papel, né, que não fique, porque a comunidade aguarda e espero que isso aconteça. Seria isso, senhor presidente. Sala das sessões, vereador Amarildo da Silva. Agradeço, vereador Amarildo da Silva, pelo seu pronunciamento. E para finalizar, então, convido o mais novo empossado vereador para seu pronunciamento, Paulo Maurício Nicoleto. Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, imprensa falada, escrita, pomerodenses, em especial hoje ao meu sobrinho, Jean, que comparece aqui, a um amigo da família nosso, seu China Zimmer, amigo, parceiro da família, e aos demais visitantes. O seu Solmos também que está aqui, que é amigo meu também, parceiro da gente. Estou muito feliz em poder estar aqui nesta tribuna, onde fizemos esta casa, e aqui sempre dizia que isso aqui ia ser um elefante branco. Esse elefante branco, ele deu cor, ele ficou bonito, graças ao vereador Arno Miller, a Rosita Jung, e a mim como vereador que
comecemos esta casa e cheguemos a inaugurar. Claro que muita coisa melhorou, mas a gente deu um começo e eu fico muito feliz em poder usar essa tribuna e dizer que isso aqui está muito bonito, está muito bem confortável a todas as pessoas que aqui vêm para assistir à sessão da Câmara. Quero também agradecer a todas aquelas pessoas que em mim apostaram, elegeram e me fizeram 558 votos. São pessoas que confiaram em mim e eu agradeço do fundo do coração. As pessoas que comigo perdemos horas, noite, atrás de votos, buscando soluções para o nosso município. Enfim, a todas aquelas pessoas que confiaram em mim, que apostaram, que trabalharam comigo, eu agradeço muito. De uma forma muito especial, eu tenho um vizinho, que é o seu Otto Vindemato e sua esposa, que apostaram em mim. Infelizmente não cheguei, mas quero agradecer do fundo de coração. Outro sim, senhor presidente. Quando a gente é político, a gente anda na rua e a gente vê as coisas acontecendo e a gente fica chateado com as coisas que a gente vê. Eu fico muito triste, porque são pessoas que cobram da gente, são pessoas humildes, são pessoas simples, que cobram da gente e a gente não pode fazer nada, porque eu não sei, sinceramente, o que acontece dentro daquela prefeitura. Eu não sei de que forma que o prefeito está administrando essa cidade. Porque aonde você vai, é pessoas reclamando, é pessoas dizendo que nada está sendo feito, e as coisas vão acontecendo. Eu fico chateado com isso, porque até eu mesmo acreditei que esse prefeito ia ser um grande prefeito, um prefeito que poderia mudar o nosso município. Mas eu vejo que, até então, que me prove ao contrário, está sendo um dos maiores desastres de administração que nós já tivemos até hoje. Eu lamento, passando na rua Pedro Knop, ele passou lá e prometeu o alargamento da rua Pedro Knop. Só foi lá e prometeu e foi embora. Até hoje não apareceu mais. Foi pedido um ponto de ônibus em frente à rua, em frente à escola Rodrigues Alves, que ele estava lá presente na reunião quando foi feito. Isso seria ser feito em primeiras semanas que lá ele se encontrava com o prefeito. As crianças da escola agradecem a ele o dia que ele for lá colocar esse ponto de ônibus, que está lá ainda para ser feito. Não é para mim, é para a comunidade. A comunidade está pedindo isso. Não sou eu. Eu estou aqui simplesmente passando aquilo que a comunidade está pedindo. Ele foi lá no Augusto Krieger prometer pavimentação dentro da rua, coisa e tal. Ele foi lá, ele fez comício, teve pessoas que apostaram nele. Até hoje, ele não apareceu mais lá. Então são coisas que a gente não pode admitir. São coisas que a gente tem que ser cobrado. Faz 1 ano e 6 meses. Ele alegou que estava em dívida, então está em dívida, tá? Mas a dívida é tão grande assim que faz 1 ano e 6 meses já, que até agora essa dívida não foi paga e nada foi feito. Na saúde continua a mesma coisa. Tanto ele meteu o pau no prefeito anterior, que a nossa saúde, os exames, as consultas, isso tem que ser imediato. Meu Deus, está levando anos. Está levando anos para você fazer para você ter um exame. A educação que eu ainda achei que de repente a coisa funcionava, foi lá, cortou a subvenção das escolas. Nós estamos a desejar, gente. Então é assim, eu não sei, de repente ele está guardando tudo para os últimos 2 anos, ou para daqui para frente, ou ele se acertou agora, porque eu vou dizer aos senhores, da forma que está uma vergonha. Está uma vergonha, eu não posso concordar com isso. E ele é meu amigo, digo que ele é meu amigo. Eu acho ele uma pessoa super competente. Agora eu não sei se é o primeiro escalão dele, que não funciona. Alguma coisa não está funcionando. De pavimentação, que ele tanto apostou na pavimentação, quantos quilômetros de pavimentação ele fez? De repente o vereador Nelson pode, se quiser usar a palavra, por favor, eu gostaria que me esclarecesse. Que a gente pudesse chegar ao povo e dissesse, não, gente, vai mudar, ele está guardando o dinheiro, mas daqui a pouco ele vai começar a fazer. Mas não está acontecendo, gente. Gostaria de falar assim, se permite uma parte. Vossa Excelência está vendo só o lado negativo,
não fala das coisas boas que aconteceram na educação, na saúde. Tem muita coisa boa. Quando se fala em obras, normalmente se diz assim, tubo enterrado não é obra. Para muita gente, tubo enterrado não é obra, porque ano passado foram mais de 4.800 tubos enterrados. Obras essas que, na legislatura passada, já tinham sido reivindicadas, muitas obras foram feitas, mas outras, as pessoas dizem que estavam sendo reivindicadas há 10, 15 anos e não estavam sendo feitas. Então, muita obra está sendo feita, sim. Eu gostaria... Mas, tubo enterrado, para muita gente não é obra. Então, ano passado foram quase 5 quilômetros, 5.000 tubos. Esse ano já foram quase 2.000 tubos. Muita gente agradece, sim. Pavimentações vão ser feitas, sim. O mandato não terminou ainda. Inclusive, está tramitando nesta casa um projeto de lei que é referente à equipe de avaliação, para nós podermos colocar as coisas para andar, para fazer as avaliações, para fazer muitas pavimentações através de mutirão. Tá? Já temos verba garantida para 2 ruas, verba federal a fundo perdido. Tá? Já está na caixa? Já está no caixa? Já está sendo liberado, sim. Não, então não está liberado ainda. Não está ainda lá dinheiro, mas já foi assinado, sim. Então, muita coisa ainda está para ser feita, mas vamos olhar também o lado bom, não só o negativo. Mas, por favor, me dê uns lados bons, então, que eu possa levar para a minha comunidade. Eu só tenho poucos minutos à parte, eu levaria, acho que, mais de 1 hora para enumerar as coisas boas, mas convido Vossa Excelência a passar na Prefeitura, no setor responsável, que poderão lhe dizer as coisas boas que estão sendo feitas, sim. Pontos de ônibus que já foram feitos, inclusive no seu bairro, lá no final, junto à Rua dos Parapentes, foi feito um ponto de ônibus abrigo, melhor, de passageiros, que foi pedido pelo nosso colega vereador Horst Lemke. Ele também solicitou junto à escola. Esse ainda não foi feito, porque está sendo feito uma licitação de material, não só para um ponto, mas para vários. Alguns pontos de ônibus foram atendidos, sim. Muitas pontes, inclusive a vereadora Karen comentou que ela fez o pedido de um pontilhão que estava com sérios problemas, na semana seguinte foi feita. E assim, muita coisa boa está sendo feita. Eu não vou perder agora, enumerar as coisas. Inclusive no próprio portal da transparência também poderá ser acompanhado. Mas convido Vossa Excelência, sim, a ir na Prefeitura e conversar lá com o setor de planejamento, procurar a Walter, da Secretária da Saúde, a Joana na Educação, para mostrar realmente as coisas boas. Não vamos ver só o lado negativo. Se alguém perguntar, como é que vai? Vamos dizer assim, não vai bem. Né? Claro, vamos ver o lado bom da coisa. E depois o seguinte, o mandato, como Vossa Excelência disse, 1 ano e 6 meses. É pouco. Para não fazer nada. Permite uma parte, vereador? Permite uma parte? Por favor. Primeiro, quero te agradecer pelo pronunciamento, que é um vereador que sempre acompanhou agora, nesse período de 1 ano e 5 meses, do lado de fora, sempre estando em companhia também com os munícipes. E é uma questão que já foi falado até com a vereadora Karen, conversei ontem, com o Rafael hoje. É uma questão, sim, que nós vamos cobrar amanhã na reunião com o prefeito. Porque até no momento, há 2 meses atrás, quando foi feita a primeira reunião, fomos nós sempre, posso afirmar isso, é uma palavra minha, que sempre fomos nós o grande alvo de não acontecer nada. Mas no momento não existe mais nada. Será que ainda nós somos o alvo? Então, tem muitas coisas que só ficam na promessa e as coisas não estão acontecendo. Então, solicitei já para os outros vereadores, se as suas reivindicações, tem um exemplo do Moro do Schmidt, que até Páscoa não deu. Depois da Páscoa, a primeira semana. Hoje nós estamos, daqui uns dias estamos em junho, e o mesmo continua na mesma. Então a gente fica cansado. Então deve ser, provavelmente,
A última reunião que eu devo participar, se não mudar, já deixar aqui bem claro, é o meu posicionamento também amanhã. Se não mudar, porque a gente toma, como foi feito hoje aqui, uma baita de uma sacanagem que foi feita aqui, conforme os clubes, que a Vossa Excelência acompanhou de perto, e quem esteve lá no 25 fui eu, e as coisas não aconteceram conforme o combinado. Tinha várias pessoas ali presentes que não me deixam mentir sozinho, e tenho assim, posso em partes também concordar, não dá para resolver tudo. Posso até confirmar isso também, que tudo nós não vamos resolver. Nós temos que começar a fazer as coisas. E uma coisa é as pavimentações. Estão sendo cobrados todas as ruas, vários vereadores fazem indicação, a gente faz indicação ou até requerimento, aqui pé está sendo planejado, está sendo feito o projeto, mas quando vai começar? Então, para deixar não só nós, mas tranquilos, para poder responder com sinceridade se vai acontecer. E se não vai acontecer, tem que falar assim. Não vai acontecer, acabou e ponto final. Então, pelo seu pronunciamento, agradecer novamente a sua postura. É isso aí que a gente tem que fazer e nós não podemos fazer. A Vossa Excelência trabalhou por muitos anos dentro da prefeitura e sempre estava lá, sabe que não dava para atender todos os vereadores, que é impossível tudo que eles pedem fazer, porque 28 mil habitantes, 14 mil pedindo coisas diferentes, não é em 4 anos que vamos resolver. Mas em partes considero e amanhã vamos realmente botar as coisas, levar no pé da letra e vamos tentar mudar esta situação. Mas esses 2 meses agora para cá que a gente vinha se reunindo, até no momento não serviu para nada. Então esperamos mudar neste sentido a partir de amanhã. Muito obrigado, senhor presidente. Permite-me uma parte, vereador. Por favor. Obrigado, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras e a visita que nos honra. Também quero parabenizá-lo pelo seu pronunciamento e dizer que é muito importante essa cobrança nossa como vereador, porque praticamente quase que toda semana ou cada 15 dias o jornal se mostra milhões e milhões vindo para Pomerode e obra mesmo relevante para a comunidade não aparece. O que aparece é o básico, né? Então é o que dá para se ver. Então acho que é importante sim, e inclusive amanhã nessa conversa que vamos ter com o prefeito, vamos esperar que ele nos mostre então alguma coisa mais relevante para o município e que realmente mostre para a comunidade esses milhões que está vindo, o que vai ser investido, para que nós possamos mostrar para a comunidade realmente valores e obras. Obrigado. Porque, senhor presidente, eu digo que um conserto de um pontilhão não pode ser dado como obra, vereador Nelson Fischer. Não pode ser dado como obra. Então, se tu fizer um conserto de um pontilhão, tu vai dar como obra? Isso não existe. Isso é uma manutenção, isso é o mínimo do mínimo que tem que ser feito, não é? Então, é assim, ó, o centro, quanto reclamaram a oposição e falaram, vão mexer, vão trocar tudo, está tudo lá até agora, não foi feito nada, absolutamente nada não foi feito no centro. Então, são coisas assim, ó, que não adianta reclamar, tentar rebater e coisa e tal, tem que trabalhar. Eu acho que o prefeito tem que tirar a bunda daquela cadeira e sair para trabalhar, pegar aqueles primeiro escalão dele e sair para trabalhar, gente. Nós precisamos trabalhar, nós estamos pagando os impostos estão em dia, está sendo pago e a coisa não está acontecendo. É 1 ano e 6 meses e vai passar porque esse ano já não vão fazer mais nada. Agora veio a Copa para atrapalhar, depois vai vir as eleições que vai vir aqueles deputados de paraquedas, que traz um monte de dinheiro, e a folha vem, porque o dinheiro não vai vir. E depois de 4 anos eles vão voltar aqui. Então vai acontecer isso. Então esse ano não vai acontecer mais nada. É a mesma coisa, os clubes de Castilho estavam aqui, o próprio prefeito falou que ia arrumar dinheiro para eles, coisa e tal. Os próprios vereadores do partido não sabia. Então é assim, ó, aí chegaram aqui, ficaram tudo aqui que nem uns bobos, a gente ficou mais bobo aqui ainda, porque não sabia. Nós aprovemos um troço, ele achava que ia sair o dinheiro, e na verdade quem tem que sair o dinheiro vai ter que ser lá da prefeitura, mas ninguém sabia. Então é assim, ó, eu acho que a coisa tem que ficar mais transparente, as coisas que estão acontecendo dentro do nosso município tem que ser mais transparente, gente. Nós não podemos mais ficar engolindo isso e dizer, ó, vamos dar mais um tempo para o prefeito está começando, o prefeito está chegando. Não, já deu o tempo dele, está na hora dele começar a trabalhar.
É meu amigo, eu gosto dele, mas ele como administrador de município, ele não serve. Eu acredito com toda certeza, ele deve estar mal assessorado, porque não é possível. Não é possível essas coisas acontecer da forma que está acontecendo. A única coisa que tinha de bom ainda, nos fins de semana, era um futebolzinho, que aquelas pessoas mais humildes, mais simples, podiam ir lá assistir um joguinho. Ele foi lá, cortou a subvenção daqui lá, quem quiser assistir um joguinho, que vai pagar. Então são coisas assim, são coisas simples, são coisas humildes, são coisas fáceis de se fazer, e não está acontecendo, gente. Então, assim, eu acho que amanhã nós teríamos que conversar com ele sim. Eu acho que está na hora de nós mudar, está na hora da gente cobrar um pouco mais forte, porque não é possível. Dessa forma, eu realmente digo que não é possível. Então fica aqui meu registro, minha indignação, e eu espero que daqui para frente a coisa comece a mudar, a gente comece a cobrar um pouco mais, de repente o prefeito possa contar com a gente, como a gente está aqui à disposição dele, só que infelizmente ele é blindado. Eu tentei conversar com ele hoje à tarde, eu tentei conversar com ele ontem, não tem como conversar com ele. Então ele é blindado, ele não tem como acertar com ele. Então tem que ser dessa forma, nós temos que usar esse meio de comunicação aqui, para que chegue isso a ele. É lamentável porque eu acho que todos nós vereadores que estamos aqui só queremos o bem do município. Indiferente do prefeito que estiver lá, nós queremos o bem do município. Só que tem que ter um apoio de um lado e tem que ter um jeito do outro. Eu queria fazer aqui uns requerimentos. Aí o vereador Amarildo me mostrou a penca de requerimento que ele mandou e não veio nenhum. Não vou fazer mais, nem vou fazer requerimento. Vai vir quando? Talvez na próxima eleição, se um dia eu for de novo, é capaz de vir o requerimento. Então, para mim, eu acho que isso aí, é uma falta de interesse. Eu acho que não é dessa forma aí que tem que ser trabalhado. Então fica aqui minha indignação e peço que a todos vocês que amanhã conversemos um pouquinho mais forte com o prefeito, para que nós podamos entrar num acordo e dizer assim, não, daqui para frente vamos trabalhar junto e vamos fazer a coisa acontecer. Eu acho que é o mínimo que nós podemos fazer para o nosso pessoal aqui do município de Pomerode. Salas da sessão, Paulo Nicoleto. Parabenizar o vereador Paulo Maurício Nicoleto pelo seu pronunciamento e sempre desejá-lo boa sorte, tanto na carreira política e quem sabe numa próxima também está numa cadeira titular que acho que qualquer um almeja. Mas dizer sim, a tua indignação, acho que cada vereador tem a sua, mas estávamos meio que tirando o time de campo, esperando sim uma reação do executivo, mas até no momento esta reação não aconteceu. Então esperamos daqui para frente sentarmos, conversarmos para acertarmos estas coisas. Quem com isso só ganha é a comunidade. Quando a gente pede as coisas, nunca pedimos nem para vereador A, nem B, nem C. É sempre em prol da comunidade. Concluído então os pronunciamentos, dou por encerrado o grande expediente. Na forma que dispõe o regimento interno, dou por aberta a ordem do dia desta sessão. E antes de pedir ao primeiro secretário que faça a leitura, queria registrar aqui que 2 projetos de lei complementar deram entrada aqui, como o próprio Paulo Nicoleto já usou na sua tribuna. Não é só de hoje, mas vinha sendo muitos erros em todos os projetos. A gente vinha falando, mas quem somos nós para falar? Então aqui protocolou os números 287 e 208 com pedido de tramitação em regime de urgência especial. Porém, o artigo 169 do regimento interno estabelece os projetos de lei complementar não poderão tramitar em regime de urgência especial. Motivo, então, pelo qual não levarei em votação para que seja incluso na ordem do dia. Então, estes projetos vão ter uma tramitação normal. Esperamos, sim, que haja um acerto, que nós sempre estamos à disposição para dialogarmos essas questões para que não voltem a acontecer. Agora, então, solicito então ao primeiro secretário que faça a leitura da primeira proposição que consta na pauta. Em única discussão e votação, o requerimento número 23/2014 dos vereadores Klaus Kran, Zauri Martins do Nascimento e Rafael Fitzenreiter. Objeto: sinalização do solo no acesso à Rua Vitória, na SC 110. E antes de passar a palavra para o vereador
Rafael também. Sou também o autor do requerimento. Foi exigido e solicitado pela comunidade que mora ali perto. E hoje nessa discussão, inclusive em texto alto, onde escutei o secretário falar que do primavera para cá, então, seria a parte municipal. Então, como eu estava pensando ainda mandar isso talvez para o DINFRA ou para um outro órgão, então, conforme o secretário de Planejamento falou hoje de manhã na Rádio Pomerode, que do primavera para cá seria municipal, então acho que a gente mandando este requerimento somente à prefeitura, no caso se for aprovado, então acho que a prefeitura, e lá tem como fazer sim um trevo, porque no outro lado da rua existe água onde não pode ser construído, então seria fácil uma desapropriação para que se faça um trevo decente para que as pessoas que saiam da rua Vitória possa ter um trevo, sei da forma, ver com o engenheiro qual o melhor trevo ali, para que possa fluir o trânsito e dando condições para que todas as pessoas possam atravessar a rua com mais tranquilidade e mais segurança. Então, agora sim, passo então a palavra ao vereador Rafael Fitzgerald para a discussão do requerimento. Obrigado, presidente. Confesso também, presidente, que ao ouvir as palavras do secretário de Planejamento, fiquei muito mais aliviado, pois nós não iremos mais pedir essa solicitação para o governo do Estado, né, do INFRA, uma vez que nós já somos pouco atendidos, né, para uma sinalização que é necessária na rodovia, na curva das Três Marias. Imagine, então, né, na construção e alocação de um trevo para benefício aqui da nossa cidade e dos pomerodenses. Mas, enfim, fico feliz, né, em poder mandar essa solicitação para a Prefeitura, pois acredito, eu como também os demais vereadores aqui, autores do requerimento, de que o acesso à Rua Vitória, por passar em uma rua, né, principal, né, que dá saída aqui para a cidade de Pomerode, está começando a ficar um pouco complicado. Vejo quase sempre, né, para não dizer sempre, os motoristas, né, que entram nesta rua sendo do sentido de Pomerode para Jaraguá, ou Jaraguá-Pomerode, sendo do sentido de Pomerode para Jaraguá, terem que parar no meio da rua, pelo fato de, do lado direito, haver a faixa que é destinada aos ciclistas, e os motoristas, né, tendo que muitas vezes parar no meio da rodovia para que o motorista primeiro possa convergir e entrar na Rua Vitória, ou em muitos casos também alguns motoristas eles desviam pelo lado direito do carro que parou no meio da pista, invadindo a ciclovia, o que eventualmente, né, por algum descuido, tem o risco de causar algum acidente com algum ciclista. E é uma solicitação dos moradores ali, por ser uma rua muito movimentada, e uma das principais ruas também ali de Testurrega, né, que dá acesso também à Associação da Porcelana e diversos comércios ali. E por esse fato, né, viemos a criar esse requerimento para ver a possibilidade, né, da Prefeitura fazer a alocação de uma sinalização de uma rotatória, ou até a construção, né, de um trevo que seria o ideal naquela localização. E por isso peço a aprovação dos demais vereadores, sendo que, mais uma vez, como o vereador Paulo Nicoleto comentou agora há pouco em seu pronunciamento, não é um benefício que, para mim, uma vez que também eu moro em Terço Central, mas sim um benefício para os moradores daquela região. Obrigado. Ainda para a discussão do requerimento, concedo a palavra ao vereador Amarildo da Silva. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras e a visita que nos honra. Também manifestar meu voto favorável, visto que eu moro nessa região ali, e procede, é um local, inclusive, muito perigoso, onde os carros acabam parando no meio do asfalto, e como o vereador Rafael já explanou, ali são várias pessoas, moradores que trabalham, circulam ali bicicleta, motos, veículos,
E ali se faz necessário, sim, um trevo ou uma rotatória, até para quebrar um pouco a velocidade dos veículos, né? Então, esse requerimento é muito importante e vai, com certeza, essa rotatória vai ajudar muito as pessoas que circulam por ali. Eu só espero que esse requerimento não caia naquele setor, está sendo visto, está sendo planejado, né, para que realmente as coisas aconteçam, que vá para um setor lá e que seja executado, que não fique mais uma coisa de grande relevância, muito importante para aquela comunidade, que fique na gaveta. Mas sou totalmente favorável, sim, ao seu requerimento. Obrigado. Ainda para a discussão do requerimento, concedo a palavra ao vereador Nelson Fischer. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores da comunidade. Voto a favor do requerimento, sim. É muito perigoso para os veículos que vão adentrar a Rua Vitória, sentido centro-bairro. Nos demais sentidos não vejo problema nenhum. E nesse local, a meu ver, não cabe, pelo espaço físico que precisaria ocupar, uma rotatória, que precisa de um espaço físico muito grande, por causa de caminhões poderem dar a volta. Mas um trevo alemão, que é conhecido por trevo alemão, onde os carros vão parar no meio da rua, quem vem do sentido centro-bairro já iria solucionar. Então, não vejo de difícil execução e não vejo por que não possa ser feito imediatamente. Então, é só encaminhar ao GETRAN, que vão fazer as medições no local, juntamente com o setor de planejamento, né, engenharia, e colocar os tachões. Sou a favor, sim, e vem uma boa hora. Ainda para a discussão do requerimento, concedo a palavra ao vereador Marcos Dalma. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, visita. Parabenizá-los também pelo requerimento. Mas já em conversa, o GETRAN, eu já tinha até visto, não através do requerimento, mas por curiosidade, qual o melhor procedimento. Já foi conversado de um trevo alemão, né? Por causa da questão de indenizações, o espaço, e como o vereador Nelson também falou, para um trevo exige muito espaço, né? E se fosse possível incluir nesse requerimento, também não sei agora quais mediações que começa a SC e qual é a parte do município, incluir a entrada do Rega 3, porque ali no Primavera, que também é um acesso muito complicado, principalmente na saída, e para quem está vindo Jaraguá, sentido centro, que quer entrar no Rega 3, também é muito complicado. Tanto que tem um abrigo de ônibus, abrigo de passageiro para ônibus, que fica naquele lado. Se tiver um ônibus já não tem como parar. No meio não pode, então se desse para fazer pelo menos um trevo alemão nessa entrada também, se pudesse incluir nesse requerimento. Peço ao senhor presidente, se os colegas vereadores aprovam, mas parabenizo sim pelo requerimento. Obrigado. Também até vou pôr em votação para que seja incluso então a entrada da Rega 3. Depois a gente vê se é possível o município fazer lá, se já é SC, se tem condições de fazer alguma coisa nesse sentido. Então, quem estiver de acordo para que inclua também a entrada da Rega 3, permaneça como está. Então, por unanimidade, então, vai ser também incluso a entrada da Rega 3 neste requerimento. E ainda dando sequência, concedo a palavra ao vereador, professor Zauri. Senhor presidente, colegas vereadores, todo mundo já falou do mesmo assunto, então fica quase as mesmas palavras, mas eu vejo a importância do trevo alemão, porque as pessoas, a grande maioria, ao ver um trevo alemão ou qualquer coisa, um canteiro na pista, eles acabam tirando o pé também do acelerador e de certa forma ajuda a reduzir a velocidade dos carros que passam pelo local. Então, com certeza é válida a indicação do vereador Marcos, né? Nós vereadores, eu como um dos mentores desse requerimento, peço então para que realmente a Secretaria de Obras não só deixe na mão do GETRAN e que a Secretaria de Obras possa tomar frente também, porque como disse o vereador Marcos, muitas vezes tem-se vontade, mas não pode se fazer porque é do DEINFRA, né?
é do governo do estado e do governo federal, mas se realmente o município pode agir, o próprio vereador Nelson falou, dá para se fazer com mais rapidez. Então, nós não podemos deixar aí na secretaria dos estamos vendo, e sim na secretaria do vamos fazer, que é o que interessa a toda a comunidade. Ainda para a discussão do requerimento, concedo novamente a palavra ao vereador Amarildo da Silva. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores e a visita que nos honra. Também, senhor presidente, importante que conste nesse requerimento, não sei, ou até quando eles forem fazer essa manutenção, na entrada da Rua Vitória é cheia de placas. E essas placas ali também tiram a visão dos motoristas, principalmente quem está saindo da Rua Vitória, ele não tem visão das pessoas, digamos que estão, dos veículos que vêm sentido bairro, centro. Então se faz necessário que essas placas elas sejam retiradas daquele local, para que não tirem a visão dos motoristas. Então, se o Getran, ou a Secretaria de Obras, enfim, quem for fazer esse trabalho, que também seja verificado e tomado cuidado em relação a essas placas naquele local. Obrigado. Com certeza, vereador, fizemos este requerimento do intuito de acontecer alguma coisa, tanto seja o trevo alemão como um trevo normal, que na minha visão tem espaço suficiente, que no lado esquerdo, indo daqui em sentido Jaraguá, existe um terreno que logo após existe um riacho, então a construção ali é impossível devido ao afastamento, então poderia-se indenizar um certo terreno do proprietário no lado esquerdo, seria viável na minha visão. Mas vamos encaminhar este requerimento ao Executivo, juntamente com o órgão competente, para ver talvez a melhor maneira para fazermos algo neste sentido, para trazer mais segurança às pessoas que transitam por lá. Verificando então que ninguém mais pretende se manifestar sobre o requerimento 23/2014, coloco mesmo em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Requerimento número 23/2014, aprovado por unanimidade. Em seguida, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da próxima proposição que consta na pauta. Em única discussão e votação, o requerimento número 24/2014, da vereadora Letícia Tribes Falcman. Objeto: requer a apresentação de todas as notificações encaminhadas pelo Executivo Municipal às agências bancárias e similares, desde 2013 até os dias atuais, pelo descumprimento da Lei 1835/2005 e Decreto 2125/2005. Então, para discutirmos este requerimento, concedo então a autora do requerimento, a vereadora Letícia Tribes Falcman. Senhor presidente, vereadora Karen, vereadores, comunidade. Então, esse requerimento, como já diz no seu objeto, ele é motivado principalmente em razão da própria existência da legislação em nosso município, e que no ano passado eu já havia apresentado um requerimento de número 53, onde o prefeito municipal, em resposta, havia informado de que seria feita uma fiscalização pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde essa faria o levantamento da quantidade de correntistas de cada instituição bancária, e em relação aos demais itens previstos no decreto, os fiscais de postura iriam proceder à devida orientação aos gerentes de cada agência em nosso município para o cumprimento da legislação. A legislação, ela prevê a obrigação das agências bancárias estabelecidas em nosso município de terem um bebedouro ou similar, além de fornecerem copos descartáveis, além de sanitários, preferencialmente distintos por sexo, não necessariamente, e os sanitários eles deverão ser devidamente sinalizados, e além de prever a presença de uma unidade de poltrona para cada 300 clientes correntistas. Ao meu ver, tem agência bancária nesse município que ainda não se adequou totalmente a essa legislação. Então, dada a resposta
do requerimento que foi dado no ano passado, dia 22 de agosto, pelo prefeito municipal, eu acredito que essas agências bancárias devam ter sido notificadas em tempo, já que passados quase um ano daquela resposta. Então, esse requerimento agora, ele prevê, realmente, eu quero ter conhecimento, então, de se houve notificação a essas agências bancárias, quais que foram, pelo descumprimento dessa lei. Pelo menos, ao meu ver, ainda tem agência bancária que não está adequada a essa lei, que já é de 2005. Então, peço pela aprovação desse requerimento para que venham essas informações a essa casa. Obrigada. Com certeza, vereadora, também parabenizá-la pelo requerimento. Também fui várias vezes questionado. Existe sim, a gente sabe, até nem vamos falar o nome, mas existem agências que não estão dentro e o município tem que fazer alguma coisa para fazer eles cumprir a lei. Então, não precisamos criar uma lei, aprovar e que não seja cumprida. Então, ainda dando sequência para a discussão do requerimento, concedo a palavra ao vereador Marcos Dalma. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade. Visto esse requerimento, lembro que, na época, logo após que foi feito o requerimento para que sejam fiscalizados os bancos, até mesmo as cooperativas de créditos, logo após, uma cooperativa de crédito veio conversar comigo, como tem uma conta lá, e comentaram, veio um ofício da prefeitura exigindo algumas adequações. Na época foi feito, ouvi falar que tem uma ação contra um banco, um dos principais bancos também, um comentário que eu ouvi falar, mas na época foi mandado um ofício para as adequações das cooperativas e bancos. Mas é bom ver também se foi dado, não adianta só mandar ofício pedindo e também não vendo se as exigências foram feitas, né? Então, parabéns pelo requerimento. Na época foi feito sim, pelo Executivo, foi feita a ação, mas vamos ver o resultado disso. Parabéns. Conceda ainda a palavra ao vereador, professor Zauri. Senhor presidente, vereadores, parabenizar a vereadora Letícia mais uma vez. Se não estou me enganado, acho que no ano passado eu e o vereador Nelson, não sei se foi em conjunto com a vereadora ou a vereadora fez também um requerimento, nós fizemos esse requerimento, né? E realmente a gente não teve maiores informações. Eu também, como não quero citar nome de bancos, mas eu acho que tem que ser sim fiscalizado. Até existe um banco aí na nossa cidade, onde que muitas vezes o cidadão pomeraniense precisa ir ao banco, eu já presenciei isso. Ele tem que passar por quase todos os setores dentro do banco para chegar ao banheiro, acompanhado pelo guarda. Então, é o cúmulo do acúmulo, não dá para aceitar isso. Então, parabenizar e deixar registrado. E antes de passar a palavra para o Paulo Nicoletti, também gostaria de acrescentar que são empresas que dão pouco lucro, então seria muito difícil para eles, pelo visto, pelo que eles divulgam aí, são números escandalosos aí, até mesmo não cumprem a espera na fila para ser atendido, que em horários de pico existe uma tolerância, também existe uma lei sobre isso, mas ninguém cumpre. Para botar um funcionário, primeiramente acho que tem que fechar o banco para depois botar um funcionário. Então, agora sim, concedo a palavra ao vereador Paulo Maurício Nicoletti. Eu quero parabenizar a Letícia pelo requerimento aqui apresentado, pelo projeto, e dizer que é importante isso sim, porque são coisas que acontecem, que a gente vê dentro de banco. Esses tempos atrás eu fui ao banco, quando eu vi uma senhora de idade querendo ir ao banheiro, e não tinha banheiro dentro daquele banco. Aí teve que sair o caixa lá de trás, para ir lá levar a mulher no banheiro, lá nos fundos e tal. Então eu vejo assim, eu acho de extrema importância esse requerimento, esse projeto, na verdade, para que isso seja aplicado. Essa lei tem que ser aplicada, tem que ser cobrado, isso tem que ser, essas coisas têm que acontecer, são coisas mínimas, mas são coisas importantes que tem que se acontecer. Parabéns, parabéns pelo teu. Conceda ainda a palavra ao vereador Nelson Fischer. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade. Inicialmente, parabenizar a vereadora em solicitar essa demanda de informações em busca de documentalmente saber o que foi feito pelo Executivo e se as agências que foram notificadas ou receberam essa comunicação, se fizeram essas
alterações nas agências ou cooperativas. Eu sei que isso é uma luta que já vem acontecendo desde a legislatura passada, desde 2009. Eu lembro que constantemente essa casa, como nós agora estamos pedindo, também na época os vereadores também já pediam, e muitas agências na época nem poltronas ou locais para sentar tinham. E eles se adaptaram, sim. Eu não sei se todas elas hoje têm, mas eu acredito que onde eu passei, observei, eles têm poltronas. Agora, quanto ao sanitário, é uma vergonha. Inclusive, bancos que espaço físico dispõem para sua instalação, logo bem acesso ao público. Então, nós temos que exigir, sim. E vindo essa resposta do Executivo, vamos continuar acompanhando e que a lei é feita para ser cumprida. Então, esses bancos, eles têm muitos lucros. O vereador presidente ironizou, né, que eles têm pouco, né, mas nós todos entendemos que eles têm um lucro fabuloso e é constrangedor, como o vereador Zauri falou, eu também já tinha presenciado, é constrangedor para a pessoa que pede para ir ao banheiro, o guarda acompanhando essa pessoa, atravessando quase toda a agência, e lá nos fundos, então, a pessoa vai usar o sanitário, o banheiro que é dos funcionários. Então, não podemos mais admitir isso, né? Então, isso não dá para admitir. Essa casa, por exemplo, se alguém precisar ir ao banheiro, tem, logo aí à frente, né, com fácil acesso. Assim, essas agências também devem ter. A prefeitura também tem, se alguém procura, tem lá acesso nos 2 pisos, né, tanto superior como inferior. Então, a necessidade, sim. Parabenizar, sim. Vamos continuar cobrando. Com certeza, vereador, se não fosse obrigação das pessoas ir no banco, acho que ninguém iria até lá, né? Pelo mau atendimento, pela espera e outros assuntos que aqui estão sendo discutidos. E novamente concedo então a palavra à autora do requerimento, vereadora Letícia Tribes Fogo. Sim, só para acrescentar ainda, eu acho que, como o vereador Nelson colocou, eu acho que se hoje há bancos que têm poltronas, é justamente, se já houve progressos, é justamente por essas questões de nós insistirmos no cumprimento da legislação, porque se nos calarmos, a lei não vai ser cumprida, né? Então, e ainda mais quando sabemos que algumas agências passaram por reformas recentes que são posteriores à legislação e não levaram em conta esses itens tão importantes. Então, é um conforto, acho que é um item básico aos seus clientes, o mínimo necessário. Então, obrigada pelas colocações. Ainda dando sequência, concedo a palavra ao vereador professor Zauri. Senhor presidente, só mais também gostaria de lembrar que esse projeto foi um projeto da vereadora Neuza, ex-vereadora, né, que na época presenciou várias situações com as pessoas nos bancos e acabou entrando com esse projeto, foi aprovado, parabenizar todos os vereadores que aprovaram. E só lembrar a situação hoje da fiscalização do nosso município, que muitos bares, lanchonetes, restaurante, até padarias e supermercados foram fechadas as portas por 1 ou 2 dias, por estarem fora da legalidade. E por que o banco não pode fechar as portas se não está dentro da legalidade? Eu gostaria de saber isso também, não estou aqui acusando, nem justificando nada, só gostaria de saber, que eu sei e eu vi que de chegar no sábado ou na sexta-feira e mandar fechar as portas de propriedades, de localidades onde atende a população, padaria, restaurante, até que fosse regularizado. E por que o banco não é feito isso? Eu gostaria de saber, porque já se faz de muito tempo. Então fica esse registro também. Concedo ainda a palavra ao vereador Amarildo da Silva. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras e a comunidade que nos honra com a sua visita. Quero parabenizar a vereadora Letícia por esse requerimento e também parabenizar o vereador Zauri pelas suas palavras. Todos somos conhecedores da lei, é um direito da comunidade, né, de ter esses, no mínimo, eu diria, um benefício que seria cedido por essas entidades, essas instituições, e um dever nosso
como vereador, de cobrar. Porque se tem uma lei para eles, como o colega vereador colocou, se tem a lei para lojas, para mercados, para padarias, que fecha, é de nosso conhecimento, que já foi fechado o mercado, fechado padaria, muito bem relatou aqui o vereador Zauri. Por que uma instituição dessa que não cumpre a lei não pode fechar? A gente sabe que muitas foram fechadas e nós sabemos que nós temos um órgão fiscalizador que tem essa competência e que pode fiscalizar, sim. Parabéns à vereadora, e é procedente, sim, nós temos que cobrar que seja fiscalizado e que a lei seja cumprida. Obrigado. Ainda para a discussão do requerimento, concedo a palavra à vereadora Karen Heft. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, distinta visita, parabenizar também a vereadora Letícia. O que se pede aqui é o mínimo, né? Bebedouros sanitários, feminino e masculino, poltronas para os nossos clientes. Quando a gente recebe uma visita em casa, ou como o vereador Nelson Ficho citou, aqui, fácil acesso, todos enxergam a placa. No banco a gente precisa ficar procurando onde é que fica o banheiro, né? E eu gostaria de acrescentar, pena que na lei não consta, até pedir para a Letícia verificar a lei, mas penso que nós deveremos pensar, até troquei uma ideia esses tempos com o Jair, secretário de governo, a exigência do estacionamento. Muitas pessoas idosas, alguns bancos aqui é difícil acesso, que precisam atravessar a rua para se deslocar a alguns bancos para retirar o seu dinheiro. Então, também essa questão de estacionamento em bancos é algo preocupante aqui em nossa cidade. Mas, enfim, parabenizá-la, é o mínimo que se pode exigir, consta em lei, nossa lei municipal, e precisamos exigir, sim, essas informações. Obrigada. Verificando, então, que ninguém mais pretende se manifestar sobre o requerimento número 24, para 2014, coloco o mesmo em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, estenda o braço. Requerimento número 24, para 2014, aprovado por unanimidade. Verificando, então, concluídas as proposições da ordem do dia, declaro a mesma encerrada. E antes de encerrar, convido o segundo secretário que faça a leitura dos convites às festas que vão acontecer no final de semana nesta cidade. Obrigado, presidente. Conforme a programação, a agenda da semana, quinta-feira, esse dia 29, teremos a palestra Turismo na Visão do Turista, no Teatro Municipal de Pomerode. O palestrante é o Ari Azambuja de Oliveira, que fará uma análise crítica, bem-humorada, baseada em suas experiências como administrador e turista pelo Brasil. Terá início às 20 horas e o valor da entrada é de R$ 15 para associados da CDL e R$ 25 para não associados. Também, já no sábado, dia 31, teremos a Feira do Produtor Rural, na Casa do Agricultor, aberto das 7h30 às 12 horas, com a comercialização de produtos da agricultura familiar, através da venda de artesanato, verduras, geleias, bolachas, cucas e outros. Para quem não sabe, a Casa do Agricultor é na Rua Presidente Costa e Silva, número 667, em Texto Rega. Também nesse mesmo dia teremos o Mercado de Pulgas, que é a venda de antiguidades e usados, no Place Club, o horário de funcionamento das 9 às 18 horas. O local é na Rua Hermann Wegg, 187, de frente ao Zoológico de Pomerode. Também, no mesmo sábado, teremos a Hora do Conto e Troca-Troca de Livros na Biblioteca Municipal, início às 10 horas da manhã e término às 11h30. O endereço é na Rua Hermann Wegg, 111, no centro. E, mais uma vez, no domingo, dia 1º de junho, teremos o Mercado de Pulgas, com início das 9 horas da manhã até as 18, de frente ao Zoológico de Pomerode. Também nesse mesmo dia teremos a festa São Lugero, no Parque Municipal de Eventos, início às 9h30, com missa na Igreja Matriz. E no local da festa haverá almoço, buffet com churrasco e galeto, recreação infantil, bingo, bazar e barraca do café. E também, por fim, no domingo também,
teremos o aniversário do Clube de Caça e Tiro Germano Tito, com início às 10 horas da manhã. O almoço será servido a partir das 12 horas. E à tarde, teremos a tarde dançante com início às 14 horas. Animado pela banda Tradição do Vale, também terá a venda de um delicioso café colonial. E serei isso, presidente. Agradeço a leitura. Então, portanto, toda a comunidade está convidada para os diversos eventos que vão acontecer nos próximos dias na nossa cidade. Verificando então estar concluída a pauta dos trabalhos previsto para esta sessão, dou a mesma por encerrada. Agradecendo a participação dos ilustres vereadores, desde já os convoco para a próxima sessão, que será realizada no dia 3 de junho, terça-feira, às 19 horas, neste mesmo recinto. Renovo também os nossos agradecimentos aos ilustres visitantes que nos honraram com a sua presença, desejando um feliz e seguro retorno aos seus lares. Obrigado e boa noite. Está encerrada a sessão.